Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal pelo canal Liturgia em Casa. Vamos continuar nossa reflexão sobre o sacramento da reconciliação. Já refletimos sobre a importância do nosso ministério da reconciliação para podermos gozar da reconciliação oferecida pelo Pai. Hoje vamos entender o ministério da reconciliação exercido por Jesus. Jesus é o ministro da reconciliação. Jesus manifesta o desígnio salvífico do Pai através da sua vida e missão, perdoando o cego de nascimento, a mulher adúltera, o paralítico, Zaqueu, Pedro. Precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo em nossa vida, porque a reconciliação, ela passa pela igreja. O ministério eclesial da reconciliação que veremos agora. Para isso, vamos retomar a fórmula da absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Os Zaqueus, as Marias Madalenas, os paralíticos, os Pedros de hoje precisam ouvir e sentir a presença de Cristo a lhes dizer: teus pecados estão perdoados. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É no sacramento da penitência, por meio do ministério ordenado dos bispos e presbíteros, que temos esse conforto. Confessar, portanto, significa louvar, agradecer, proclamar, testemunhar. Quando eu me reconheço pecador e decido confessar os meus pecados, eu estou, na verdade, testemunhando a misericórdia de Deus, que é muito maior do que os meus pecados. A palavra penitência é uma palavra grega que significa metanoia, conversão. E essa conversão tem dois momentos: o batismo e o sacramento da penitência. O batismo seria o navio a nos conduzir tranquilamente para a vida eterna. Quando naufragamos, quando pecamos e caímos, temos uma tábua de salvação chamada penitência. Reconciliação, portanto, significa fazer as pazes. Logo, penitência é o sacramento de fazer as pazes com Deus. E essa reconciliação é tão importante que a história nos revela momentos em que houve a confissão até mesmo para leigos, no sentido de uma correção fraterna. Esse desejo de fazer as pazes com Deus, sempre tão presente na vida da humanidade, levou a práticas penitenciais entre leigos. Era primeiramente uma prática entre os monges, principalmente com o abade. Deveriam abrir-se uns com os outros. Não eram padres. Daí a abertura a alguém que podia orientar espiritualmente. E essa prática se baseia em Tiago 5,16, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O santo Beneditino Beda Venerável, comentando esse texto, disse que a finalidade dessa confissão é, em primeiro lugar, a orientação espiritual e, em segundo lugar, a intercessão. Se eu ouço meu irmão, eu assumo a obrigação de interceder na minha oração por aquele que teve confiança em mim, embora eu não possa transmitir o perdão por não ser ordenado para isso. Lá pelo século XII, mais ou menos, a confissão a leigo se torna tão importante que é condição para o desejo do sacramento.
Assim como podemos ser justificados pelo desejo do batismo, o desejo da confissão nos justifica, diziam. Deus nos perdoa. O desejo de confissão só é verdadeiro se confessados a alguém, porque a confissão, como gesto de humildade, é parte do sacramento da reconciliação. Surgem então as formas penitenciais na nossa igreja. Com o passar do tempo, esfria aquele fervor dos primeiros cristãos que, uma vez batizados, não pecavam mais até a morte. E a igreja vive um problema. O que fazer com alguém que aceitou ser cristão, que foi batizado, que se comprometeu a não pecar e pecou? No quarto século surgem duas opiniões sobre a reconciliação do cristão pecador. Uma, rigorista. Pecou, está excluído da comunidade, acabou, não tem mais jeito. Outra, reintegracionista. Mesmo estes que traíram, que pecaram depois de ter se comprometido a não pecar, merecem uma chance. Mas essa chance, essa reintegração, se dá uma única vez. A partir do quinto século, até hoje, o sacramento da penitência passou por 3 fases. A primeira fase, nós tivemos a penitência canônica, que num primeiro momento, o pecador se apresenta e confessa publicamente o seu pecado. É incorporado à ordem dos penitentes. No segundo momento, os penitentes são submetidos a duras obras de penitência e por um tempo bastante prolongado. Para num terceiro momento, o penitente ser readmitido na comunidade. A cerimônia de readmissão não se repetirá. Se ele voltar a pecar, aí será excluído definitivamente da comunidade cristã. Na segunda fase, surge a penitência tarifada. Esta permitia a comutação, a troca da pena. Por exemplo, um fiel recebe do sacerdote a penitência de ficar 7 quaresmas, 7 anos, no período da quaresma, fazendo jejum a pão e água. Ele propunha ao padre, era aceito, participar de 70 missas. E ao final das 70 missas, estava absolvido, estava resolvido a sua pena. No século XI, tem início a terceira fase da história do sacramento da penitência, com a confissão auricular. A verdadeira penitência é o coração contrito e humilhado, ou seja, o arrependimento dos pecados. Por isso, mais importante do que as tarifas era a confissão, que mostrava a humilhação. A confissão nessa fase é a confissão ao pé do ouvido. Com isso, se antecipa a absolvição, que antes era dada após o cumprimento da penitência, no esquema confissão, satisfação, absolvição. Agora passa a ser confissão, absolvição e depois a satisfação, fórmula que prevalece até hoje. Portanto, o sacramento da reconciliação é o sacramento do reencontro do penitente com Deus. E esse reencontro exige uma preparação para que ele se transforme numa grande festa. Essa preparação se chama exame de consciência. É aquele momento em que eu vou fazer perguntas para mim mesmo e já vou respondendo. Se a resposta é negativa, eu devo separar para contar para o padre, porque ele é o telefone que me liga a Deus. Então, antes de ir direto para a fila da confissão, primeiro eu me ajoelho num dos bancos, peço que o Espírito Santo me ilumine para fazer uma boa confissão. E com a ajuda do Espírito Santo,
eu faço o exame da minha consciência. Agora vem a segunda fase do sacramento da reconciliação, que é dizer os pecados que eu separei no meu exame de consciência. Então, você faz o sinal da cruz e diz: Padre, dá-me a tua bênção, porque eu pequei. Pronto. A grande decisão está tomada. Agora, você vai dizer ao Padre por que você se considera um pecador, citando aqueles itens que você separou no seu exame de consciência. E o Padre vai te orientar a como não fazer mais isso. Porque não basta ter consciência de que fez algo errado. É necessário ter o desejo de não fazer mais aquela coisa errada. Então o Padre o convida a dizer para Deus que está arrependido do que você fez ou que deixou de fazer e que você quer mudar. Se fez alguma coisa errada, prometa não fazer mais. Se deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer, prometa que vai fazer a partir de agora. A isso nós chamamos de ato de contrição. A terceira fase do sacramento da reconciliação, nessa visão auricular, é a satisfação, a festa. Quando eu ouço o Padre dizer: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu coração se enche de alegria. Então eu volto para o banco e vou louvar a Deus, porque me acompanhou, porque me perdoou, porque me abraçou, porque vai me acompanhar para eu não mais pecar daqui para frente. Aquilo que o Padre me manda rezar ou ler, seja um texto bíblico, seja uma oração, não é castigo, mas uma forma de louvar a Deus por esse reencontro. Chama-se satisfação. Eu rezo ou leio satisfeito, feliz por esse reencontro. No próximo encontro, vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, que pertence também a esse grupo dos sacramentos de cura. Que tenham uma semana muito abençoada, muito feliz. Se cuidem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.